Trago hoje uma palavra em Romanos, capítulo 8, verso 1, que diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se às coisas da carne, mas o que estão segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém. Esta palavra que Paulo traz aos Romanos é aqui o pecado, o corpo e a vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, o próprio Jesus o justifica. Aquele, é claro, que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas agora, mesmo estando na terra, vivendo na terra com este corpo, nós temos a tendência de pecar. Porque o corpo, que é carne, puxa para as coisas terrenas, e muitas das vezes as coisas terrenas são terrena, animal e diabólica. Essas são as coisas que estão na terra. Por isso o corpo, mesmo que foi feito do barro da terra, ele procura como se fosse um imã. As coisas se aproximam do corpo para que o corpo esteja preso nesta terra. Mas agora nós somos não somente o corpo, nós somente o barro, nós temos espírito, alma e corpo. E o espírito que está em Cristo, vivificado, ele precisa martirizar, crucificar a carne, para que não possa ser condenado com o mundo. A condenação é esta que a Bíblia diz, que Paulo está escrevendo, é a morte. Não é somente a morte física, é a morte eterna. Essa morte eterna não tem mais perdão, justificação em Deus. Por isso que Paulo traz aqui, nós que estamos em Cristo, estamos vivificados nele, estamos vivos. Porque aquele que está vivo com o seu corpo, vivo com a carne está procurando as coisas terrenas, material, as coisas físicas daqui, que prende o homem, a mulher, para não subir, para não olhar para cima, para não buscar as coisas do alto. E o próprio Jesus, o próprio Deus e a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são essas que nós precisamos sobreviver na terra. E está escrito, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então que esta palavra venha para fortalecimento, porque todos os dias temos que estar
nos observando, nos policiando, para que estas coisas não venham abater, flagelar, nos acorrentar aqui na terra. Cabe a nós saber a intenção, a temperatura, o grau que estamos na espiritualidade ou na carnalidade. Paulo está trazendo esta observação aqui nesta carta. Nenhuma condenação há, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus não têm condenação. Esta condenação é de morte, porque mesmo aqueles que estão vivos precisam estar em Cristo, enxertado em Cristo, para que possa ser vivificado todos os dias, martirizando o corpo, a carne do pecado, para que não possa viver no pecado, para que não possa também padecer a justiça e o juízo que há de vir sobre todos os homens. Esta observação aqui é para o futuro. O futuro pode ser hoje. O futuro é eu saber que hoje, no dia presente, eu tenho que examinar, como Paulo escreveu em Coríntios, no texto da Santa Ceia. Examine-se o homem a si mesmo. A cada um tem que se examinar. Cabe a cada um examinar o seu corpo, a sua vida, para que possa saber a temperatura da espiritualidade, da intimidade com Deus, para que Deus possa justificar o homem, para que ele possa escapar da justiça de Deus, que há de vir. Há mais tempo ou menos tempo, isso vai acontecer. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida e paz. Essa vida e paz, nós já estamos vivendo esta paz, mesmo que o mundo está em guerra, em peste, em praga, em fome, nós estamos guardados, protegidos por Deus, e é Ele que nos está sustentando. Sustenta a tua igreja, sustenta o teu povo, o seu rebanho, porque aqueles que estão enxertados em Cristo, além de ser nova criatura, são vivos espiritualmente, porque Deus, Ele revela, Ele mostra, Ele auxilia, Ele não deixa os seus filhos, o seu povo, o seu rebanho envergonhado e nenhum deles confundido. Por isso que temos que estar vivo espiritualmente, fisicamente, para estar em Cristo, vivificado. E o nosso corpo, a cada dia que vem as intempérias, vem aqui as coisas que podem contaminar o corpo, contaminar a carne, e aqui ser reprovado por Deus, reprovado por Cristo. As coisas que o mundo oferece, que traz para oferecer aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, que tentam contaminar todos os dias, tentando burlar, tentando contaminar o homem e a mulher, para que não possa receber esta libertação, esta santificação diariamente. É diariamente que Deus olha para o homem, Deus se inclina para ver o homem como está o seu status, a sua situação, se ele está sendo carnal ou se ele está vivendo o espiritual. Que nós possamos estar vivendo o espiritual em Cristo Jesus e sendo aprovado por Ele. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, mais um dia estamos na Tua presença e te agradecemos pelo bem maior, de estarmos sendo perdoado por Ti, guardado, livrado. É no Teu nome santo, ó Deus, que eu te agradeço pela Tua infinita misericórdia, para que o Senhor venha, Senhor, tirar de nós toda a condenação, seja do passado, seja do presente, e seja ainda algo que possa vir para o futuro. Em Teu nome santo, nos livra da condenação futura, que o mundo há de ser condenado. Nos livra, Senhor, de toda maldade, de toda praga, de toda doença. Nos guarda, seja o nosso escudo, o nosso Deus. Guarda a nossa casa, a nossa família. Dá a vitória, dá o livramento. Continua realizando sonhos, projetos. Continua, Senhor, sustentando o Teu povo, a Tua igreja, fortalecendo o espírito de cada um, para que o espírito possa ser vivificado no Senhor. Em Teu nome santo eu te agradeço. No nome do Pai, do